Oi galera, meu nome é Lilian, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Li no Livro. E hoje, no Veda de número 9, vocês vão acompanhar as minhas leituras da semana. Estou eu aqui no meu super pijama às 8 horas da noite para conversar um pouquinho com vocês sobre as minhas leituras que eu vou fazer durante essa semana. Como eu tinha dito lá na apresentação do Veda, eu tinha planejado fazer quase que um estilo de vlog, pelo menos um ali por semana, para vocês acompanharem como é a minha rotina de leitura, como eu faço durante a semana para tocar as minhas leituras. E eu achei super legal, então trazer esse conteúdo um pouquinho diferente para vocês. Eu geralmente faço as minhas leituras mais no horário mesmo da noite, porque eu não tenho capacidade de acordar de manhã. Eu trabalho das 8 às 5 e eu não consigo acordar antes para fazer alguma coisa útil da vida. Infelizmente é algo que eu tento mudar ao longo do tempo mesmo, mas não tem rolado muito. E como agora eu tô trabalhando de home office, eu usava a minha hora de almoço quando eu trabalhava fora de casa para ler, né? Eu comia rapidinho e parava para ler. Mas acontece que aqui em casa geralmente eu vou fazer outra coisa, porque em casa sempre tem muita coisa para fazer. E ou cozinhar mesmo na hora do almoço, ou parar para fazer alguma coisa, lavar roupa, dar uma arrumada, ou simplesmente só deitar para assistir uma série e acaba que as leituras ficam em segundo plano pra hora da noite mesmo. O que é um problema, porque eu também sou uma pessoa que sou trabalhada no sono, e quando chega ali depois das 5 do trabalho, começa a me vir um sono muito nervoso, então geralmente eu tiro um cochilo ou algo do gênero pra dar uma engrenada boa nas leituras. Hoje em especial, que é uma segunda-feira que eu tô gravando esse vídeo, não tava tão legal assim, tava com um pouco de cólica. Acabei indo dormir direto depois do trabalho pra ver se esquentava um pouco e dava uma relaxada, e foi perfeito. Dormi na minha cobertona bem enorme, que aqui em Curitiba tá um pouquinho frio. E já dei uma recuperada super boa, acordei super melhor. Aí peguei um livrinho pra ler que eu estava lendo pra terminar. E já fui lá, já tomei banho, tô aqui, tô com o cabelo meio molhado. E é isso aí. Mas vou contar pra vocês, então, de quando eu parei as leituras, quer dizer, terminei as duas primeiras leituras, que foi o Quadrinho da Mulher Maravilha e o Terra das Mulheres. E até agora o que eu já li, então, sábado, domingo. Sábado e domingo. Eu não sei se é porque eu decidi começar a fazer o Veda que atacou a loucura de querer ler livros, vários livros ao mesmo tempo. Geralmente, eu não sou uma pessoa que faz esse tipo de leitura. Eu leio geralmente um livro por vez. Quando eu tento ler dois, geralmente eu priorizo o que eu tô gostando mais e o outro fica meio de lado. Eu termino um antes do outro. Então eu não consigo tocar exatamente muitas leituras simultâneas. Mas como eu tô nessa proposta de Veda aí, de fazer várias leituras e vocês me acompanharem, e também eu tô querendo ler mais livros curtinhos para bater um pouco das metas que eu estabeleci pro meu ano, eu decidi fazer várias leituras paralelas, já que tem duas delas que eu tô um pouco preocupada, assim, de talvez não tá gostando tanto. Ixi. Ambulância. Nada bom. Enfim, eu tô lendo, então, dois livros que são um pouco mais densos, um pouco mais demorados, e eu tô com medo de travar neles, e acho que não ia aproveitar bem a leitura se eu pegasse eles só pra ler num tiro só, então eu coloquei mais livros curtinhos juntos. Então, basicamente, a minha leitura, meu projeto de leitura essa semana é ler um tantinho de cada um e compartilhar com vocês. Mas, antes de mais nada, eu vou mostrar o primeiro deles que eu comecei, então, que foi Criaturas da Noite e Outras Insanidades, que estava, né, na minha meta de leitura, como eu falei. Foi uma parceria que eu fiz com o autor Carlos Sombra. É um livro de contos, contos de terror e horror. E foi uma experiência bem bacana, confesso que gostei. Acho bem legal essas histórias mais curtinhas, são contos ou crônicas, não sei bem como se caracteriza a escrita, mas foi uma leitura bem legalzinha. E não vou falar muito mais sobre ele, porque eu vou fazer uma resenha especial só pra ele aqui no canal. Mas já terminei, ele é bem curtinho, ele tem, deixa eu ver aqui, quase 90 páginas. E foi super legal. Lá vou mostrar um pouquinho mais do livro por dentro, que eu achei muito lindo também. E então não deixe de conferir. Entrando um pouco nas leituras que eu falei que eu estava um pouco preocupado, o Dança Macabra do King, que é a leitura do mês de abril do Desbravando o King Verso. E confesso que é uma leitura que, um primeiro momento, me assustou. Se vocês não viram ainda o vlog da maratonia que a gente fez de leitura dele, lendo os 3 primeiros capítulos, vou deixar aqui nos cards. Mas ele foi um pouco complicado, um pouco denso, mais denso do que eu esperava, até por sinal. Ele vai fazer referência a muitos livros e filmes que eu não tinha a mínima ideia nem que existia, então
me deixa meio boiando e, sinceramente, me deixou um pouco cansada na primeira vez que eu li. Confesso que o segundo capítulo foi bem difícil, acho que no dia eu ainda tava com muito sono, então foi complicado. Mas o terceiro ele já fala mais do tripé do terror ali, o Drácula, Frankenstein e o Médico e o Monstro, e daí eu já tava sacando mais o que ele tava falando, ficou um pouco legal. E agora, ontem eu li um capítulo dele que ele fala sobre a infância dele, fala sobre o pai, sobre a mãe e o irmão, o começo, como ele descobriu a literatura de terror, que eu já tinha visto, na verdade, num vídeo na internet, assim, falando da biografia dele, mas não sabia que vinha desse livro, então foi uma surpresa muito boa. E eu achei muito legal, muito gostoso conhecer as pessoas que você admira e entender um pouco mais. Ele fala sobre o pai dele, que não sei se você sabe, mas o pai dele abandonou a mãe dele quando ele tinha 2 anos. E essa figura do pai que ele basicamente parece que ele idealizou, ele acabou achando lá as revistinhas do Lovecraft que o pai tinha e ele ficou fissurado. E é muito triste barra interessante como essa ideia que ele tinha do pai fez talvez ele intensificar muito mais esse gosto pelas revistinhas e se transformar na pessoa que ele se transformou. Então, uma coisa tão impactante, tão difícil na vida dele, que foi ter que crescer sem o pai, pode ter transformado ele no King que ele é. Isso é muito louco, a vida é muito louca. Mas, enfim, tô seguindo lendo ele. O plano é ler de pouquinho em pouquinho mesmo, porque se eu for pegar ele pra ler, assim, só ele direto, eu posso ou dropar, ou eu não vou aproveitar mesmo o que ele vai falar aqui. E o cara é muito bom, ele é muito foda. Eu sei que muitas coisas aqui talvez não sejam totalmente de autoria dele, os pensamentos, como ele mesmo fala na introdução, porque muita coisa ele tirou de discussões das aulas que ele deu, do curso que ele dava. Mas mesmo assim, muito legal, muito bacana. O cara é o bicho. Então, outra leitura mais difícil também é o Silmarillion do Tolkien. Confesso que eu li até a página 120, eu acho. Ele, na verdade, ele tem 500 páginas, mas são só 400 de livro. O resto é tudo aquelas 1000 famílias que o Tolkien criou, e as línguas, e as coisas, muitas coisas. E eu tava lendo e eu cheguei até onde eu fui, um capítulo antes de eu parar, eu tava gostando bastante. É uma leitura, assim, não é um wow de super interessante, pelo menos pra mim, tem uma pegada de característica ali, parece meio bíblia, assim, pelo menos é o que me soa. E é difícil de ler, mas estava um pouco interessante, porque falava da criação. Eu tenho muita vontade de chegar na parte da Terceira Era dos Anéis, que é basicamente as últimas 30 páginas, mas tudo bem. Mas estava interessante, estava legal, assim, tal. Só que nesse penúltimo capítulo que eu parei, ele começa a entrar muito sobre os descendentes e subdivide os clãs dos elfos e o irmão de não sei quem, que o irmão de não sei quem, que eu leio o irmão de não sei quem, o Gondolin, Gondolfin, Condofil. E eu só comecei a me perder demais e eu lembro que era um capítulo muito grande e eu perdi o interesse total. E eu ia dropar ele, ia dar como abandonado, mas uma das meninas que tá no grupo do King tá lendo comigo, a Tânia, e a gente decidiu seguir em frente. Ela falou que queria conhecer e ela começou e ela chegou. Na verdade, eu tive que voltar uns 3 capítulos, porque eu já tinha esquecido muita coisa, e daí eu decidi voltar. E hoje eu reli o 7º, eu acho. Eu tava no 10 e reli o 7º. E tá legal. Gostei de novo, já tô pegando o ritmo de novo e eu acho que agora com alguém pra conversar vai bem mais fácil. Eu não me aguentei, obviamente, e acabei pegando então pra ler o Poirot Investiga, que são 14 contos do detetive Poirot. Eu tava com saudade de ler Agatha Christie, depois de ter travado um pouco lendo um por mês, porque eu tentei começar a ler King e Agatha Christie juntos, como antes de criar o canal, antes de tudo. E em janeiro eu li o primeiro do Agatha Christie, que é perfeito, que é O Misterioso Caso de Styles, que é ainda meu preferido dos 3 que eu li. E eu tentei ler, peguei Carrie e esse pra ler e tal, e eu falei, não, vou ler um por mês. Quando eu cheguei no terceiro livro, eu sinceramente enjoei da fórmula, eu não aproveitei. É um livro muito bom, que é O Assassinato do Campo de Golfe. Eu lembro que tem um plot super interessante, super bem fora, assim, do que eu esperava. Foi legal, mas eu tava cansada e eu não aproveitei a leitura. E, enfim, daí eu falei, não, quer saber? Não é uma coisa que eu tenho que ler, assim, meio seguido. Eu acho que pode ser que funcione com algumas pessoas, comigo não funcionou legal. E daí eu decidi pegar esse aqui agora, porque já faz bastante tempo que eu não tinha contato. E tá muito gostoso a leitura, muito legal. Eu li dois contos dos 14. O primeiro foi legal, assim,
foi Agatha Christie, mas o segundo já foi muito legal mesmo. E eu acho que aqui, em especial, é muito diferente, porque vai direto ao ponto, são contos de... O primeiro tinha um pouquinho mais, tinha acho que umas 27 páginas, mas o segundo já tinha ali menos de 20 páginas, então a coisa se resolve muito rápido, assim, muito... Acontece e já resolve. E eu acho muito legal. E eu não sei se vocês vão conseguir ver aqui, mas a letrinha... Ela é menor, mas tem muito menos escrita do que uma página de um livro comum, então só vai, só vai, só vai. Apesar de ser branca, né, dá pra ver as páginas por trás. Mas enfim, né, esse aqui é um caso especial que só tem nesse mesmo da Best Bolso, não tem outros. E no começo, quando eu comecei a comprar essa coleção, era bem mais mão de vaca. E eu já escolhi os da Best Bolso, porque eram os mais baratos. Hoje eu já sou bem zoiuda e não tenho mais amor ao meu dinheiro. E já quero todos os da HarperCollins, então... Mas enfim, eu gosto muito, porque eu acho muito fácil de segurar esses da Best Bolso. Eu me dou muito bem com esses livrinhos aqui, porque você segura assim, você segura assado, você segura assim, ele... De qualquer jeito ele para, não é pesado e todos felizes. E barato. E como eu sou muito ansiosa e olhei pra minha estante, bati o olho e eu falei, quer saber, eu vou ler. É o Marina, do Carlos Ruiz Zafón, também tava na minha lista que eu fiz da TBR, mas eu quero muito começar a ler esse autor. Ano passado bateu, assim, o circo-tico. Eu falei, eu quero ter todos os livros dele, eu vou ler tudo que ele escreveu, que são, infelizmente, só 8 livros. Mas eu ia ler em ordem cronológica. Esse aqui, o Marina, ele é o quarto livro que ele publicou. É o único livro independente. Os outros dois, um é uma trilogia, o outro é uma tetralogia. Mas são, assim, livros que você pode ler separado, todos eles. Não precisam ser necessariamente. Mas esses livros, os primeiros 4 livros deles são infanto-juvenis. E eu fiquei com um pouco de medo que o pessoal não fala tão bem assim dos 3 primeiros livros. Marina, o pessoal já gosta bastante. E por ser um livro independente, falei, quer saber? Eu vou pegar, vou conhecer a escrita do autor, vou ver se eu me identifico. E se eu me identificar, eu sigo lendo e achei melhor, porque todo mundo... Bom, muita gente começa por Marina. E eu li só 20 páginas, tô bem no começo, mas eu já vi que eu vou me apaixonar demais pela escrita dele. O jeito que ele narra a história é muito gostosa, muito legal. E é um super ar de mistério, eu achei super sensacional porque... Ah, tá, se você ler aqui atrás eu escondo um pouco da história. Não conta muito não. Você não entende pra onde vai a história. Tipo, eu não cheguei a ler aqui dentro. Não, mas também não conta. A própria forma que a Suma organizou esse livro não te deixa entender pra onde ele vai direito. Fica tudo assim muito suspense. Eu achei muito legal, adoro isso, acho muito bacana. Porque tem muitos livros que a sinopse atrás te mata um pouco pra onde a história vai. Mas esse aqui eu já achei muito legal e... Ai, tô vendo que vai ser perfection. Então, tô gostando. Tô tentando não priorizar só ele, porque pode ser que eu pegue ele e passe na frente de todo mundo e pare de ler os outros. Então, tô tentando ler assim devagar. A minha rotina, basicamente, de leituras que eu pretendo seguir essa semana é ler um capítulo do Silmarillion, que ele é subdividido aqui em capítulos que... Deixa eu ver. Ele tem aqui uma das divisões maiores, mas tem a Quenta Silmarillion, que é a grande parte do livro, que vai da página 60 até a página 327, ele é subdividido em capítulozinhos. E ele tem, acho que se não me engano, 24 subcapítulos. Então eu combinei com a Tânia da gente ler um por dia. Geralmente dá umas 10 páginas, 9, 10, por aí. Tem alguns maiores, que foi aquele que eu falei que eu decepcionei um pouco. Eu acho que são 15, 17 páginas, alguma coisa assim. Mas assim, é uma leitura que demora. Ele não... Além de ele ser denso, ó, a diagramação dele é pequenininha. Não é muito grande, não. Então, a ideia é ler um capítulo do Silmarillion, desse pequenininho. Ler umas 30 páginas, pelo menos, do Dança da Cabra do King, pra não deixar pra trás. Até porque tem que sair resenha lá perto do último dia do mês. Eu sempre lanço a resenha, então eu tenho que terminar de ler um pouquinho antes pra gravar e tudo mais. Ler um ou 2 contos da Agatha Christie, conforme o ritmo de leitura, e daí ler mais um pouco de Marina. Esse é meu plano de leitura para essa semana. Não prometo 100% porque nós começamos a jogar Diablo essa semana, Diablo 3 começou a temporada.
do videogame, né? Do PS4. E sempre que começa a temporada a gente joga. Então, é o meu jogo que eu jogo com o Arthur sempre. Então, pode ser que o diabo tome conta. Como ele já tomou no fim de semana, que nós praticamente só jogamos. Mas esse é o plano, ler aí pelo menos umas 2 horinhas por dia. Esse é, eu acho que é o goal, assim. Não se forçar muito também e ver como é que vai andando as leituras. Eu sou muito fissurada, então eu deixo aqui em cima do meu sofá, ó, que tá a pilha dos outros livros. Ai, fico namorando, eu acho lindo. E tudo mais. Eu já separei um quadrinho também que eu quero ver se eu leio até o final da semana, Guerra Civil. Mas esse aqui provavelmente eu vou sentar e ler tudo de uma vez, porque eu sou muito esquecida. E daí, como a história é diferente, a abordagem pra mim, né? Como eu não tô acostumada a ler quadrinhos, eu esqueço as coisas muito fácil. E, olha, mas é muito legal. É outra abordagem, mas muito legal. Então, pessoal, por hora é isso. Eu ainda nem terminei minhas leituras, na verdade. Hoje ainda vou sentar e ler mais um pouco. Vou pegar o King, vou pegar a Agatha Christie e Marina. Se eu lembrar mais tarde, eu venho dar um update pra vocês, senão a gente se vê amanhã. Falou! Hoje é... Oi. Eu tô gravando! Ah, achei que você queria falar comigo. Hoje é terça-feira, dia 6, então eu vim fazer o meu update de leituras aí, o que eu andei lendo entre hoje e ontem, na verdade, depois que eu gravei o update pra vocês. Então eu vim falar um pouquinho daqui melhor, do Silmarillion. Eu não sei se eu cheguei a explicar no outro vídeo, mas eu acho que ficaria mais claro que o Silmarillion vai contar ali sobre o começo do universo do Tolkien. Ele vai citar ali quando os Valar criaram a Terra-média, basicamente, e decidiram criar os elfos, posteriormente criar os humanos e tudo que vai cercar esse universo, o começo mesmo. A parte dos anéis vai vir só lá na Terceira Era, então ainda estamos na primeira ou na segunda, não tenho certeza. E é uma leitura que, como eu falei, eu tinha dado uma pausa e voltei. Eu voltei alguns capítulos onde eu tava pra me situar de novo. E entrei de novo na história, então eu li um antes do que deu problema, então que eu achei bem legal. Que ele vai falar de uma aranha gigante e do Melkor, que é tipo o cara do mauzão, assim, um dos que se corrompem, né? E acaba se tornando a grande figura do mal, da onde inclusive o Sauron vai surgir como um seguidor dele, algo assim. E ele conta sobre essa aranha. Deixa eu checar o nome. Ungoliante. O nome da aranha é Ungoliante. Não sei se pronuncia bem assim. Mas, enfim, ela vai ser quase que ali uma seguidora do Sauron. E nesse momento as coisas deram bastante errado. E assim, tô relativamente gostando da leitura de novo, mas agora eu vou entrar no próximo capítulo que eu vou ler amanhã, provavelmente vai ser um capítulo um pouco mais longo e daí é cheio de nomes e vamos ver. Eu continuei lendo também A Dança Macabra e eu peguei um capítulo que eu gostei muito ontem, que foi um capítulo que ele fala do rádio e que é muito legal a experiência de terror no rádio, que é uma coisa pra gente dessa geração muito longe, né? Primeiro que já quase não tem rádio mesmo pra música e coisas do gênero. Ou se tem, boa parte da galera não escuta. E ele conta aqui sobre essas histórias de terror que eram narradas no rádio, todas as experiências que ele teve junto com um avô, escutando, inclusive. E é muito legal ver isso, que é uma outra face, assim, que eu nem imagino. Não sei se funcionaria tão bem hoje, mas eu tive recentemente uma experiência, por exemplo, lendo o audiobook de A Maldição da Casa da Colina. E foi muito impressionante, assim, como a mulher que tava lendo, né, acho que se chama atriz, locutora, não sei, fazia várias vozes e vários tons sinistros, assim, para os momentos, e eu fiquei super, assim, dentro de toda aquela narrativa, imaginando as coisas. Então, eu acho que é uma experiência bem legal, bem bacana, todos os efeitos sonoros que eles faziam no rádio para contar, então, muito legal. E entrei também e li até metade de um outro capítulo que ele vai falar sobre a história de terror, os filmes de terror mesmo ali, da década de 50 a 80, se eu não me engano. E ele passa por diversas coisas legais aqui, inclusive falando um pouco mais sobre o teor político do terror, que são coisas que a gente não percebe, que a gente que não viveu aquela época não se atenta tanto, mas como as figuras de terror e toda a ambientação remetia naquele momento, por exemplo, que ele cita da época da tensão das bombas atômicas, então é muito legal, o cara é muito bom mesmo. Eu acabei lendo também mais 2 contos do Poirot Investiga, que são contos super curtinhos, e
O quarto conto, se eu não me engano, foi o conto que eu mais gostei até agora. Não sei, o segundo também foi muito bom, mas foi um que eu gostei bastante, porque é um conto em que o Poirot ele tá doente, ele pegou uma gripe super forte, e vem um cara pedir pra ele ir lá resolver um assassinato e tal, que ele recebeu um telegrama da esposa que o tio dele foi assassinado, e pediu que ele levasse um detetive junto, só que o Poirot não consegue sair da cama, porque ele tá super mal. Ele manda, então, o Hastings, que é como se fosse ali o Sherlock Holmes e o Watson, né, o Poirot e o Hastings, e ele vai, então, meio que representando o Poirot nessa história, e promete que vai manter o Poirot informado e pedir dicas, e o Poirot basicamente vai resolver o caso por cartas, sem nem tá lá, e é muito legal. Claro que tem umas cafonices, assim, umas coisas super meio fora da realidade, mas eu acho que você fica tão imerso e é tão gostosa a narrativa e te surpreende de certa forma que, eu engulo tudo, não tem jeito. Gosto demais. Tô bem animada lendo esse aqui. Tá bem gostoso, porque pega e vai assim num tiro só a história. Marina, infelizmente, é um que eu não li muito, porque eu tô lendo nessa sequência. Eu sempre leio o Silmarillion, um capítulozinho dele, daí eu leio um capítulo, ou se for muito grande, metade do capítulo do King, e daí eu leio os outros dois em sequência. Então acaba que o Marina às vezes fica por último, e ontem eu consegui só ler 10 páginas. Mas tá bem interessante já a história, eu acho muito legal. Eu não sei se eu falei também, Marina, eu acho legal até ler sem saber nada, assim, né? Mas o que a gente sabe a princípio é que a gente vai acompanhar o Oscar, que é um menino de 16 anos que vive num orfanato. E o grande pontapé ali da história, logo no prefácio, é que ele ficou desaparecido por alguns dias. E ele voltou super meio atordoado e tudo mais. E ninguém sabe direito o que aconteceu com ele nesses dias. E eu acho que a gente vai descobrir. E tem super uma aura, assim, de mistério, de casas sinistras, você não sabe exatamente quem tá ali, quem não tá. Então, tô gostando bastante do clima e é isso aí. Hoje, então, é quarta-feira, eu vim fazer um update de leituras com vocês. Ontem, desde que eu gravei o vídeo, eu ainda fui deitar ele mais um pouquinho, então eu peguei Marina pra dar uma continuidade. Eu não tô com ele aqui, na verdade, tá lá na minha cama. Eu gostei bem mais da história, tô entrando bem mais nos personagens, assim, a parte que eu li, ele dá uma aprofundada um pouco mais no background de cada um, vai trazer ali outros personagens e outros mistérios envolvidos. É bem legal como você parece que tá lendo um drama, mas tem alguns aspectos de um livro de suspense, terror, não sei se é bem essa palavra que dá pra usar pra esse livro, mas te deixa bastante confuso sobre pra onde ele vai, ao mesmo tempo que te prende super na narrativa. Tô achando super gostoso, eu acho que ele é um livro curtinho, ele tem 190 páginas, na verdade. Então ele não enrola muito pra acontecer as coisas, apesar de ele construir um pouco mais lentamente a história e os personagens. Mas eu tô gostando bastante, quero ver se eu ainda pego ele um pouquinho hoje ainda, antes de dormir, e sigo na leitura dele. Também li hoje mais um conto da Agatha Christie. O conto de hoje foi bem legal, foi um conto que ele vai para um lado, ele apresenta as coisas, mostra o que tá acontecendo, e daí você fica ali tentando desvendar e indo pro lado, indo pro outro, e no fim ele tira uma saída meio mirabolante, assim. Eu não sei, acho que talvez eu não seja uma pessoa muito perspicaz, porque eu nunca saco o que tá acontecendo direito. Mas ele sempre me surpreende, pra mim isso é muito bom, então torna super agradável. Eu tô chegando quase na metade dele. Deixa eu ver aqui, acho que eu li 6 contos. Deixa eu checar. Eu li... Deixa eu ver, 5. 5 contos. Tipo isso. 110. Tô quase na metade. Engraçado, os outros acho que são um pouquinho menores. Enfim, são 14 contos, eu tô no quinto. Quase metade. Dei continuidade também, mais um pouco na hora do almoço, eu dei uma continuidade do Silmarillion, que agora eu li de novo aquele capítulo que eu tinha comentado que eu não tinha gostado da outra vez e tinha achado meio chato. Li de novo e gostei bem mais. E louco, né? Às vezes não é a hora de você pegar mesmo o livro pra ler e depois você volta e parece que tudo vai se encaixando melhor. Aqui vai contar um pouquinho. Eu não vou dar muito spoiler porque já é o meio da história, mas é a parte em que ele conta porque os clãs, não sei se pode chamar de clãs exatamente, mas acho que os clãs dos elfos, eles se subdividem ao longo da história.
se vocês assistiram Senhor dos Anéis ou viram, são vários elfos, elfos da floresta, os elfos lá onde tá o Elrond. E eu não vou saber a nomenclatura certinho, porque eu não sou tão fissurada. Mas eles se subdividiram ao longo da história e vai mostrar o porquê, a semente de onde veio tudo isso. É claro que vai ter ali um cara mauzão envolvido, mas gostei bastante. É difícil um pouco, porque quando ele cita vários irmãos, e daí tem eu não sei se eu vou citar certo, mas tem o Fëanor, que é irmão do Findolin, Finnondin. Calma, eu deixei marcado aqui, ó. Eu vou ler pra vocês os nomes. Na minha cabeça, isso faz uma confusão. Ó, o Fëanor é irmão do Fingolfin e do Finarfin. E daí os filhos desses caras, ó, tem o Fingon, o Turgon, o Finrod, o Angrod, Galadriel, essa daqui é fácil, né? Que é a Galadriel. Mas enfim, é muito difícil. Quando ele começa a citar, é bem complicado. Ainda bem que tem umas árvores genealógicas aqui no final e eu dou uma consultada às vezes pra saber de quem que ele tá falando, porque senão eu me perco. Mas eu gostei bem mais, foi um capítulo que eu li, eu achei super da hora. Talvez eu devesse começar a ler esses livros na hora do almoço e não antes de dormir, porque daí eu não durmo. E falando em dormir, temos aqui a Dança Macabra, que esse outra metade eu ainda não terminei, faltam umas paginazinhas. Mas essa segunda metade desse capítulo enorme, que fala sobre o terror da década dos anos 50 aos anos 80, é bem legal. E ele vai citar aqui os fenômenos de filmes que transcendem as faixas etárias. E eu achei muito interessante. Porque ele fala que o terror, de uma forma geral, aquele terror meio farofento que a gente assiste, ele atinge muito o público jovem, o público mais molecada, pelo menos pensando aqui na época dele, né? E tem filmes que não, que eles transcendem. Ele cita O Exorcista, que fazia fila, virava esquina de pessoas querendo assistir O Exorcista. E que foi, assim, uma coisa que todo mundo foi assistir, dos mais novinhos aos mais velhos. E ele cita outros tipos de blockbuster, assim, que naquela época não chamava blockbuster ainda, mas que são poucos do terror que se encaixam nessa descrição. E aqui ele vai falar um pouquinho também sobre a produção de Carrie, sobre o que ele acha de Carrie, e o que o Brian De Palma, se eu não me engano o nome do diretor, o que ele gostou, que ele mudou, as coisas que ele acha que o livro tem um pouco a mais. Então foi uma coisa bem da hora, e até no meio aqui desse capítulo tem um quiz que ele faz. Se você conhece os filmes de terror, ele faz uma lista de 20 filmes de terror, que ele super recomenda pra exemplificar toda essas 3 décadas, e ele faz tipo uma semi-descriçãozinha ali pra ver se você descobre o que é, no final tem as respostas. É bem legal, bem bacana, achei bem da hora, apesar de ele dar uns meio que uns puta spoiler, assim. Então, mas como a maioria que não é algo que eu super me importe, eu acho legal, então tô gostando dessa leitura, mas como eu disse, ela vai numa montanha russa pra mim, pelo menos. Às vezes tá muito interessante, muito bom, e às vezes tá, nossa, muito sono. Mas é isso aí, seguimos então, eu vou continuar lendo aí até a hora de dormir. Amanhã, então, a gente vai ter a live, no caso esse vídeo vai sair depois, no caso ontem foi a live, e vamos ver se eu vou conseguir dar uma lida amanhã, se vai sobrar um pouco de tempo, então vou ter que parar pra conversar um pouco com o pessoal sobre o Castelo de Otranto. E seguimos então. Esse foi o update de quarta-feira. Tô vindo aqui hoje então na noite de quinta-feira pra finalizar esse vlog aí de, na verdade, 4 dias que eu decidi gravar. Os próximos eu espero gravar um pouco mais assim, contínuo todo dia, mostrar um pouco mais da minha rotina pra vocês. Mas essa semana acabou não dando muito certo, foi meio corrido no trabalho, foi meio corrido aqui nas coisas pra fazer, e fazer o Veda também não está sendo fácil. Se eu conseguir manter mais ou menos essa mesma fórmula, pode ser que seja uma coisa que se torne rotina aqui do canal. Mas então eu vou trazer pra vocês ontem, depois que eu gravei aquela atualização, eu pretendia ler mais um monte, mas o sono não deixou, então eu li só mais um conto do Poirot. E foi um que foi bem legal, que chama Na Tumba do quê, mesmo? Aventura na Tumba Egípcia, que foi muito legal, uma história em que o Poirot e o Hastings vão para o Egito, e é muito legal, apesar de ser super curtinho, gostaria que ele fosse um pouco maior. Foi super legal, daqueles tipo, meio reviravolta e tudo mais. Mas eu confesso que eu tava meio dormindo, então às vezes eu não presto muita atenção, daí eu fico muito perdido na solução. Mas faz parte, a vida é assim mesmo. Hoje então eu li mais um tanto A Dança Macabra,
Li um capítulo que ele falava sobre junk food, o terror como junk food, falando dos filmes de terror ruins, que são aqueles, tem aqueles que realmente são ruins e tem aqueles que são ruins, mas são meio que um guilty pleasure pra gente, a gente acaba ainda gostando mesmo sabendo que eles são ruins. E é muito legal porque ele faz uma reflexão de como você precisa, ele usa até uma analogia de como você precisa beber bastante leite para você apreciar bastante a nata quando você come. Então faz sentido, você tem que assistir muitos filmes, às vezes muitos filmes ruins, para você conseguir reconhecer os méritos dos filmes bons. E é muito legal porque ele também fala um pouco sobre o Iluminado do Kubrick, fala um pouco sobre, acho que um pedaço de Salem que eu realmente dei risada, e mais umas outras coisas que você vê o quanto ele é só um nerd fissurado que nem a gente, o que é muito massa. De Silmarillion também li um capítulo agora inédito que eu não tinha lido. Finalmente cheguei onde eu tinha parado e continuei. Confesso que a história em si, assim, como um todo, ela é muito boa, muito legal. Mas você tem que abstrair muito pra conseguir andar nela. Eu acho que esse livro funciona quase como um livro de estudo, porque ele tem todo um... Atrás, acho que chama de glossário, que é uma lista de nomes e coisas que você pode consultar para saber o que é quando ele cita. Principalmente nome de Valar, nome dos elfos e tudo mais. E ele vai falando e eu sinceramente não consigo decorar. E até algumas horas eu me incomodo, eu vou lá e procuro, mas às vezes eu só vou abstraindo. A parte que ele começa a citar os elfos mesmo, todas as subdivisões e não é subdivisões que falaria, todos os clãs de elfos que subdividiram ao longo da história, é muita coisa, é muito nome, e chegou uma hora que eu só fui aceitando, assim, mas vai vindo uma coisa ou outra, assim, e lá no final você entende o contexto geral e acho que vai ficando legal. Infelizmente, é assim que tá rolando, não consigo parar agora pra olhar cada detalhe, porque teria que ir fazendo, anotando certinho, com bastante cuidado. Então, esse é um livro que eu pretendo ler uma vez para fazer uma leitura geral, entender a história, quem sabe um dia voltar aí para daí ler com cuidado. Ou com consulta, provavelmente alguém já fez isso, né? E também da Marina, hoje eu peguei para ler um pouco mais, ontem eu não consegui, mas hoje peguei e li, acho que umas 40 páginas, e tá muito legal a história. Eu não tinha spoiler nenhum, eu não sabia o que era, sobre o que era, e ele tá tendo uma pegada um pouco mais sobrenatural, um pouco investigativa, que eu tô curtindo demais, e eu não achava que ia acontecer. Eu achava que ia ser meio um drama adolescente, assim, ou algo do gênero. E apesar de eu já saber que alguns livros do Zafão eram essa pegada, mas não esperava muita coisa, então, tá sendo muito legal. Espero terminar até esse fim de semana, terminar ele. E o Poirot também, vamos ver, porque tem esses dois tijolos aqui densos que eu não sei bem. Então vamos às considerações aí desse vlog para encerrar. Esse livro aqui eu li 150 páginas dele desde... Nós fizemos a maratoninha na sexta, então de sábado em diante, apesar que eu peguei acho que ele só no domingo um pouquinho, mas essa semana mesmo eu li 150 páginas dele, o que pra mim está super ok. O Silmarillion, eu voltei um tanto então pra retomar a história e li aproximadamente 50 páginas aí ao longo dessa semana, porque a gente tá lendo bem devagarinho, cada capítulo tem ali uns... Varia 7, 9, 12 páginas, então até tô querendo acelerar um pouco o ritmo pra curtir um pouco mais. Esse aqui eu li 112 páginas, basicamente a metade dele, eu acho que ele tem 240, isso. Cheguei quase na metade dele, tá bem gostoso. Esse aqui, se eu sentar e bobear, eu termino ele num tiro só, porque ele é muito bom. E Marina, até onde eu estou gravando, ainda espero ler mais um pouco hoje, eu li 104 páginas. Então, temos aí 200, 250, umas 400 páginas essa semana. Ok. Tendo em vista que é o Stephen King ainda que escreve super devagar naquele Dança Macabra. Eu basicamente conto que foram 4 dias, porque domingo eu li muito pouco. Acho que eu li um pouco de Dança Macabra só, não foi muito assim. Mas enfim, esse foi meu vlog de leitura aí da semana, só pra dar um update pra vocês me acompanhar um pouquinho, falar um pouco das minhas leituras, se for interessante. É o meu primeiro vlog, então ainda não sei bem como fazer esse formato, ainda tenho um pouco de dificuldade de compartilhar mais coisas com vocês sobre o meu dia a dia. Mas deixe aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês têm dicas pra me dar, se vocês acham um formato legal e se vocês querem ver mais vlogs aqui pelo canal.
Obrigada por assistir até aqui. Se você assistiu até aqui, você é uma pessoa muito guerreira, porque eu falei pra caramba nesses 4 dias. E não deixe de se inscrever se você não é inscrito. Curte, compartilha, ativa o sininho, essas coisas todas que vocês já sabem. E a gente se vê então amanhã.